E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki, mas especificamente pra Baki Hanma, que sim, estou trazendo um remake dessa saga, que estamos chegando ao fim, porque sim, estamos focando agora na luta de Baki versus Pico. O round 2, né, Baki já perdeu a primeira vez contra ele e tá lutando novamente agora com o Pico. E a gente sabe muito bem que sim, eu já tinha feito isso, tô trazendo de volta pra poder deixar uma narração melhor, mais completa aqui. E é legal, porque sim, já estamos terminando e vocês vão poder ter uma narração legal aí pra ver, sem ser a narração com problema de áudio e tal, coisas que tinha na outra. Mas antes de continuar essa narração, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, impressões, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando, beleza? Deixa a resenha, deixa eu lá e se bora pro vídeo. E aí que vamos ao passado, onde se era dito: a princípio, metade era por diversão. Eu só queria pegá-la por capricho. Estava ali Pico, um jovem garoto, tentando pegar aquela borboleta, mas nunca conseguia, era difícil. Onde ali, ele pensava. Daí percebi que não seria tão fácil assim. Dessa vez eu definitivamente te peguei, mas não, ela não estava em suas mãos. A borboleta continuava a voar perto dele. E ali ele dizia: naquela hora, eu rapidamente percebi que existem criaturas nesse mundo que podem simplesmente te passar através de você. E é aí que vamos para outro momento. Ishida, o pai do karatê prático, uma vez declarou o seguinte: e lá estava, o Doppo lutando contra outro karateka. Seria esse Matsuo Josan? Onde ele dizia: já levei muitos socos, muitos chutes, joelhadas, cotoveladas, golpes dos mais diversos, canos, pedras, facas. Perto, o mais perto possível. Mais perto, há somente uma pequena margem de distância. Foi assim que descartei tudo o que foi arremessado em mim. Certo dia, durante uma prática cotidiana e no calor da batalha, aconteceu. Ele simplesmente me atravessou. Ele simplesmente me atravessou. Seu corpo literalmente pareceu atravessar o meu. É claro que tal fenômeno é impossível, mas naquele momento fugaz, quando a mente do oponente está completamente concentrada no ataque, ele passa por ele e acaba por trás do oponente. Seus bloqueios, esquivas, passos, treinados até um ponto absoluto em que não há mais nenhum movimento desperdiçado. O que irá permitir que você se mova ao redor do oponente e até mesmo fazer parecer que o atravessou. Onde ali vemos mais uma vez Pico tentando atacar o Baki. E sim, Baki conseguia desviar novamente do Pico, e parecia que ele tinha realmente de fato atravessado aquele golpe. E ali, como se fosse uma dança, continuava a esquivar várias vezes. Onde Pico, assustado, dizia: esse humano, simplesmente quantas mágicas paranormais ele vai usar? Pico não entendia nada. E ali Hetsu dizia: tudo isso? As artes marciais de Baki progrediram a esse nível? Será que eu seria capaz de fazer isso? E indo para Doppo, agora do momento atual, se dizia: Doppo Orochi, aclamado como o deus das artes marciais, ou Kushibukawa, dito ser um representante das artes marciais, até mesmo o meu mestre, o sensei mais forte do Kenpo chinês, Kaku Kaio. Mesmo esses três, poderiam eles replicar isso? Onde ele estava indignado, ele não acreditava. Onde ali vemos o Baki mais uma vez lutando insanamente com o Pico, esquivando sem parar. E naquele momento, Pico ficava assustado, tentava pegá-lo e se dizia: não é muito de se estranhar que Pico esteja confuso. O oponente que ele não conseguia sequer tocar, isso mesmo, estava justamente entre suas coxas. Baki era pequeno e conseguia alcançar lugares que dava facilmente para pegar o Pico desprevenido. Pico não sabia o que fazer. E se era dito, como se sua mão segurasse um sabre, acabou se afundando naquilo que se encontrava pendurado entre suas coxas. O golpe era insano e bem no ponto mais fraco de Pico. Aquele golpe esmagava completamente seus testículos. E ali, se era dito, veio uma premonição. Que nem como quando alguém bate o dedo mindinho numa quina ou algo do tipo. Um pressentimento da dor que estava por vir. Até mesmo quando leva um chute. Segundos antes da dor chegar, esse instante, o cérebro recebe um aviso da grande dor que está por vir. Nisso vem a dor, que bate exatamente de acordo com essa sensação. Bem como eu pensei,
dói pra cacete. O pequeno intervalo de tempo dado a nós pelos deuses, tempo para se preparar para o que está por vir. E Piccolo dizia, no passado, 2 vezes. Dentro das minhas recentes experiências, foram 2 vezes. Tá vindo, a dor extrema. Desde a sensação do impacto até a onda de choque, dá pra saber que tá vindo. Aqui está, como eu pensei. Não, é muito pior. Era uma dor insuportável, onde Piccolo girava no chão com aquela dor, fazendo uma cara de raiva. Continuava a girar mais e mais enquanto Baki olhava para ele sofrendo. E ali Tokugawa dizia, nossa, essa funcionou. E Hetsu diz, tem razão. Um golpe direto aos testículos vai sempre ser algo completamente efetivo. E Tokugawa diz, porém são tão pequenos para causar tanto dano assim. E Hetsu diz, bolas pequenas, essa suposição é errônea. Irei explicar. Os testículos são órgãos internos, eles são frágeis. Quando a temperatura externa está baixa, eles se retraem. O oposto ocorre quando a temperatura corporal está alta demais. Frágeis, eles são muito frágeis. O coração, fígado, rins e o cérebro são tão frágeis quanto. Entretanto, eles são protegidos por uma resistente musculatura e ossos. O cérebro possui o crânio. Por outro lado, os testículos precisam estar separados do corpo para preservar o conteúdo interior, já que possui uma grande responsabilidade, com uma fina camada de pele preservando-os. Portanto, acabam ficando expostos e vulneráveis. Imagine só se o coração ficasse pendurado ali com somente uma fina camada de pele o protegendo. Durante uma luta, simplesmente um ponto fraco tremendo, onde Tokugawa dizia, estou convencido. Olhava para a luta e falava, parece que acabou. E Hanayama diz, não. Onde Hetsu concordava dizendo, ainda não acabou. Tokugawa perguntava o quê? E Hanayama explicava, aquele maldito caiu fazendo uma bela cara. E Hetsu ainda explicava mais ainda dizendo, quer a pessoa se levante ou permaneça caída, quando se recebe o golpe, é nesse momento que é revelado se eu não deveria estar aqui, me perdoa, ou esse filho da puta tá lascado, imperdoável. É dentro daquele instante de queda que as intenções de se levantar e lutar aparecerão em seu rosto. A expressão que Piccolo está fazendo é a seguinte. E Hanayama diz, o que ele quer está muito acima de só se levantar. Baki realmente extrapolou dessa vez. Parece que ambos começaram a ficar arrepiados. Baki sentiu as emoções genuínas de Piccolo, um por ansiedade, outro por raiva pura. A face de Piccolo ia se transformando cada vez mais, de um jeito aterrorizante, e se dizia, ao receber um golpe crítico diretamente nos testículos, Piccolo mostra uma expressão de fúria. Agora que todos os seus limitadores foram removidos, o que será que vai acontecer? Baki olhava para ele e pensava, tá próximo, essa luta tá rolando já faz bastante tempo. E ali, Baki ainda continuava a observar seu inimigo e dizia, o ato final tá se aproximando cada vez mais. Esse rosto. Piccolo estava extremamente furioso, seu corpo aumentava cada vez mais. E ali, Baki dizia, ele está se preparando para sua forma final. E aí que Hetsu diz, é isso mesmo, foi aí que percebemos que aquela era a sua postura de luta final. Sim, quem diria que ele estava se segurando até agora, que ele ainda escondia sua verdadeira força. E o primeiro a notar foi Baki, obviamente. Nós pensamos que a cicatriz foi simplesmente causada por uma grande arma cortante. Aquela enorme ferida ancestral parecia se alinhar através de todo o seu tronco. E Baki pensava, quando foi que isso aconteceu? Como se algo tivesse perfurado ele. Uma marca elíptica de ferida. Uma cicatriz que não pertence a essa era. Garras, espinhos, de uma forma ou de outra, uma cicatriz de seu tempo. E Hetsu dizia, Baki também deve ter ponderado sobre isso. Simplesmente, o que poderia ter feito isso a ele? Nós fomos os primeiros a descobrir a resposta, porque nós vimos a mesma cicatriz percorrendo todas as suas costas. Entendeu? Tinha perfurado realmente Piccolo tanto do lado da frente como do lado de trás. E Hetsu continuava, cicatrizes rodeando seu corpo inteiro. Essa cena é autoexplicativa.
A profundidade e a largura da ferida? A verdadeira identidade da arma não era nada menos que a presa de um tiranossauro, as presas de um T-Rex. Pico foi um homem que distendeu a mandíbula de um T-Rex e sobreviveu. Todos estavam chocados. E o Rex do futuro dizia: minha empolgação e respeito, esse pico de emoções, como é que eu posso ao menos começar a expressá-las? Nós três que havíamos percebido isso, simplesmente aplaudimos simultaneamente de forma discreta. Uma conquista de tamanha grandiosidade é claramente a primeira de toda a humanidade. Não, sendo do ponto de vista de Pico, é a primeira de todas as criaturas. Mesmo no momento tão crítico, eu imaginei simplesmente quantas medalhas de ouro esse homem poderia ter. Pico estava emanando força. Bak estava surpreso. Ele ficava cada vez mais furioso olhando para Bak. Todo o seu corpo começava a inchar, até mesmo seus quadris, seus glúteos. Bak olhava e dizia, começava a rir, porque aquilo estava ficando estranho demais. Até mesmo as suas articulações e dobras, tudo aumentava. E Bak dizia, é claro, você nem precisa falar. A verdadeira luta começa agora, né? Onde isso é dito. Ao mudar as posições de suas articulações, ele finalmente alcançou sua forma completa de batalha. Essa era a verdadeira figura de Pico. E ainda indo para o futuro, o Hetsu dizia, me desaponta que isso tudo não ocorreu durante o meu embate contra ele. Tampouco durante seu embate contra Katsumi Orochi ou contra Jack. Eu parei de falar da luta? O fim da partida já está bem próximo. Onde será dito? A postura de suas juntas alterada, uma fúria selvagem ameaçadora, ativada. Bak versus Pico. O final se aproxima. E é aí que vimos o tamanho que Pico estava. Ele estava gigantesco e se dizia, sua forma final. Seus ombros, pulsos em cintura. Este princípio de definir suas articulações. Esta forma é verdadeiramente grotesca. Pico libera todos os limites e tira todas as travas. Seu orgulho ardente começa a brilhar agora. As memórias dos encontros dos guerreiros vai deixar as partes que já eram fortes ainda mais fortes. A parte que já era forte ainda mais forte. As partes que já eram mais fortes, chance em algo mais forte. E Bak olhava e dizia, essa transformação, essa transfiguração, você tem minha gratidão. Vou tomar essa sua expressão como amizade. E ali Hetsu olhava e pensava, os humanos evoluem a cada momento. Com cada passo dado possuem uma arma maior na mão. Rochas, tacos de madeiras, cutelos, espadas, armas, mísseis. Liderando para um míssil nuclear. Como resultado, acabamos de perder? O que perdemos? Pico, o homem do passado, ele demonstra isso para nós. Pele dura e músculo forte, a mudança de estatura, a força de vontade e força emocional. A ponto de pegar uma arma em suas mãos, esta é a única maneira de alcançar o poder. Abrimos mão de mais de uma coisa. Perdemos até a confiança para nos defender. E aí que voltamos para a luta, onde Pico tentava atacar o Bak com enorme velocidade. E Bak dizia, do seu lado. Eu não vou sair do seu lado. Eu não vou sair da sua área. A partir desta distância, deste lugar, eu vou responder sua demonstração de amizade. E ali o Pico ia com tudo e acertava em cheio o Bak que tentava se defender. E o impacto era tanto que o Bak era lançado para o outro lado. Mesmo que Bak tentasse ficar parado, ele ainda se movia. Bak olhava e dizia, oh não, eu tenho que voltar. E é aí que Pico vai de novo contra ele, onde Bak pulava e ia com tudo mirando o antebraço de seu oponente. Quando o impacto acontecia, se via que realmente o Bak não conseguia impedir aquele golpe, mas não tinha nenhum dano. Onde todos diziam, uau, o golpe do Pico, com todo o seu poder por trás disso, Bak não foi jogado fora, ele não foi movido por ele. Pico estava cada vez mais furioso e Bak dizia, eu bati nele com toda a minha força, mas este homem não foi nocauteado. É difícil de entender. Ao mesmo tempo, soltei um golpe que foi mais rápido, mas em um ângulo mais baixo. Esta técnica e habilidade, isso é progressão. Ou seja, Bak tinha eliminado a força de Pico usando técnica. E ali, o Bak dizia,
Alcançamos as artes de luta! Não jogaremos nada fora! Eu não vou renunciar a você aqui! Onde Piccolo ficava observando enquanto os outros batiam palmas com aquelas palavras. E aí que Baki olha e diz: as coisas que tenho lutado para alcançar: potência, velocidade, estamina, experiência. Sabendo que nessa situação é o mesmo para você. Nossas condições são as mesmas. Ambos temos posse de coisas que não podemos deixar de serem comprometidas ou fortalecidas. Em comparação a você, posso ser inferior a você em todos os aspectos. Em termos de potência muscular, peso, estatura, não há absolutamente nenhuma comparação. Onde Piccolo vai com tudo e ataca o Baki com grande força. E Baki se defende. Mas naquele momento ele pensava: com o que irei lutar? O que irá me ajudar? Tem que ser com técnica e habilidade. E ali atacava com um grande chute a boca de Piccolo e o fazia sangrar, pois pegava ele desprevenido. E ele pensava: a técnica com que tenho lutado por tanto tempo, que nem me lembro de quando comecei a utilizar. Com fortes dores, praticando, consumindo, seguindo em frente e travando guerras. Impulso instintivo, hábito de agarrar com os punhos, o movimento natural das pernas, respiração sincronizada, a resposta inata do corpo, o olhar que vigia tudo que se enquadra em seu foco. A técnica de luta que foi concebida através da antiguidade vive dentro de mim e me ajuda. A arte usada para se manter vivo, apurada para defender, que se avança através do ódio, causada pela tristeza. Eu não posso desistir, isso não pode ser negado. Isso é dito. Por um instante, ele notou isso. Piccolo começava a chorar, mesmo estando furioso e na sua forma final. E Alice era dito. Baki, que foi iluminado pelas suas aventuras passadas, era inevitável que ele fosse perceber isso. É o mesmo para mim. Onde ali estavam vários monstros representados sobre aquelas aventuras do Piccolo. Isso é dito. Aquelas presas, garras, chifres, afiados como navalhas. Os amigos que se tornaram o meu fundamento. E Baki diz: isso é o mesmo para você também. Isso é dito. Nesse cenário irregular, ele vê algo fora do normal. E Baki dizia: agora eu vejo. Hetsu com suas audaciosas garras, Katsumi Orochi com suas presas e Jack com seus chifres potentes. Eles estão definitivamente apoiando o Piccolo. Hetsu olhava e dizia: mas o que? O que está vendo? Tokugawa fala: Piccolo, ele está chorando. E Hanayama diz: parece que ele também dominou o poder da imaginação e da realização. E Baki fala: tão problemático. Ou melhor, eu nunca tinha visto algo tão colossal antes. Naquele momento, Baki via uma fera que ele nunca poderia imaginar. E Piccolo ia com tudo contra ele. Onde ele pensava: isso é exatamente o que eu devo fazer contra ele. E no momento do grande impacto, o Baki ainda pensava: o que eu posso lançar nele? O que eu posso oferecer a ele? Como eu posso invadir a área de Piccolo? O que eu posso fazer no meio dessa luta? No limite extremo do perigo, o que eu devo fazer? O que eu deveria fazer? Seu punho esquerdo está chegando mais perto. Bem, Baki, o que você quer fazer? E ali o Baki ia com tudo e acertava um grande soco no rosto de Piccolo. E Baki pensava: oh, entendi. Então é isso. Sem evitar aquele ataque, sem ir para uma troca dupla, você desvia do punho dele, mesmo conectado. E ali o Baki mais uma vez acertava a mandíbula de Piccolo e se esquivava novamente. E ali será dito: tudo já foi colocado no lugar, e é assim que deveria ser. Então, mova-se de acordo com os movimentos do inimigo, e então, automaticamente... E ali ia de novo no mesmo ponto, onde Baki consecutivamente atacava a mandíbula de Piccolo, esperando derrubá-lo novamente como fez no início. Onde ali era dito: meu punho vai ser guiado para o lugar correto. O Piccolo começava a titubear, mas não caía. Onde se via que Baki estava muito focado na luta, até mesmo parecia estar desacordado. E Hetsu explicava: um counter. É isso que eu chamo de interceptar um soco. Um counter tem dois tipos de efeitos que você pode esperar depois dele conectar. Um, é claro que é o efeito físico que ele tem. Se você acertar alguma coisa que vem na sua direção,
Se você usar uma pequena quantidade de força, ela vai ser dobrada pela força do que está vindo em sua direção. Mas o verdadeiro efeito está no núcleo do counter. E essa não é a parte física, é a lacuna que é criada no coração. Com cada golpe, lá está o ódio, a fúria, o espírito de lutador. O coração é colorido com as emoções do lutador. E então suas mandíbulas abrem quando deviam estar fechadas. E fazendo isso, os músculos do pescoço que foram cuidadosamente treinados soltam e a conexão é facilmente cortada. A pessoa que foi interceptada terá esquecido tudo sobre o fato dela estar em uma luta. Não existe chance de que ela poderia se levantar em 10 segundos e assimilar o que aconteceu. Se alguém mesmo que por um pequeno segundo se esquecer que está em uma luta e for acertado, o pescoço de Piccolo pode ser comparado ao de uma vaca. E é quase impossível de quebrar, ao ponto de pescoço de um pequeno bebê. Ou seja, Piccolo estava ficando indefeso naquele momento exato. Baki estava usando essa regra para acabar com ele. E se é dito, havia um homem que colocava medo em todos que pisavam no ringue com ele, conhecido como alguém que poderia vencer o elefante. George Foreman, o campeão de classe mundial que ficou no topo de sua geração. Ele tinha uma alta taxa de nocautes em suas lutas. Ele foi esmagador, tanto que muitas vezes uma contagem até 10 não era necessária. Ele simplesmente nocauteava seu oponente. Seu padrão de vitória também incluía a toalha sendo jogada ou a luta sendo parada pelo juiz. Por outro lado, havia um campeão que foi dito ter vencido uma grande quantia de lutas sem ter muito poder. Ele era conhecido como o maior de todos os tempos. Seu nome era Muhammad Ali. Sua velocidade era tida como velocidade fantasma. Ele derrotou muitos, incluindo monstros como George Foreman, que havia dado a sensação de contagem até 10 em muitos dos seus oponentes. Socos habilmente requintados lançados durante os pequenos intervalos de consciências. Alguns sequer tinham a chance de se preparar para dar um soco. Era uma completa surpresa para eles. Ou seja, Piccolo não estava pronto para poder tancar o soco, porque o soco vinha no momento exato quando ele estava relaxado. E ali, o Hetsu continuava. Mas essa luta não tem nada a ver com 10 segundos. Agora, Baki está bem no meio de uma luta de verdade. É por isso que Baki e Piccolo estão trocando golpes. E é por isso que ele consegue acertá-lo como se ele estivesse caçando uma presa, onde Baki e Piccolo continuavam a lutar insanamente. E é aí que se é dito. Quando aqueles dentes enormes tentaram me devorar, eu consegui. Eu os quebrei com meu próprio punho. Quando aquelas garras afiadas vieram até mim, eu consegui. Eu as agarrei. E então eu as torci. Quando eu estava sendo um alvo, eu consegui. Foi isso que eu fiz. Mesmo que eles fossem maiores do que eu consegui. Mesmo que eles fossem mais rápidos do que eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Não havia nada que fosse páreo para mim. Eu tinha certeza de que eu era o mais forte que havia lá. O meu padrão mudou? Minhas emoções mudaram? O conteúdo do meu coração mudou? Como o mais forte está sendo empurrado para trás, onde Piccolo encostava finalmente na mureta. E ali os demais diziam, uau, ele foi encurralado. E Piccolo pensava, meu tamanho deveria me dar uma vantagem. Como é que isso não ajuda? Minha força deveria me dar uma vantagem. Como é que isso não ajuda? Que tipo de mágica é essa? Isso era dito. O mistério por trás das técnicas usadas deixou o homem da pré-história intrigado. E, onde vemos uma grande explosão, e uma grande amação acontecia na mureta daquela arena. Tokugawa diz, que? E de repente, outra explosão acontecia em outro local. E Tokugawa dizia, de repente eles se moveram. E Hetsu diz, é a mesma técnica que ele usou contra Jack. Seus movimentos são quase impossíveis de pegar como um relâmpago. É exatamente o mesmo Piccolo, que neste momento só está se refugiando. E ali estava Baki surrando o Piccolo sem parar, onde Piccolo não entendia o que estava acontecendo. Isso é dito. E é com o mesmo Piccolo que Baki Hama apanhou. E várias explosões iam acontecendo em vários locais da arena. Era pancadaria sem parar, onde Piccolo começava a ficar assustado e Baki continuava perseguindo. E Baki dizia para Piccolo, sem chances que eu vou sair do seu lado. Eu não vou ir a lugar nenhum. Sem chances que eu vou sair do seu lado. E atacava mais e mais o Piccolo. Piccolo não sabia o que estava acontecendo. E Hetsu diz,
Não há muito que você possa falar, e o que você pode falar não deve sair da sua boca, porque é quase impossível descrever em detalhes a quantidade de ações que ocorreram naquele único instante. Enquanto toda a luta acontecia, será dito, há uma grande diferença entre a força bruta deles. É realmente difícil preencher a lacuna entre a força deles. Mas por sorte, a conveniência das artes marciais desenvolvidas ao longo dos anos está aí para ajudar. Ou seja, Baki podia ser mais fraco, mas ele sabia a técnica. O Piccolo não. E mais víamos o Piccolo levando a pior, até mesmo chegando a ser trombado. Onde será dito, agora ele está à beira da vitória. O Piccolo ia sendo arremessado por um grande golpe, e será dito, em um pequeno canto do coração de Baki, o sentimento de glória se infiltrou. Onde Piccolo estava caído, começava a se levantar vagarosamente, e será dito, e ele lentamente cresceu. E Baki dizia, desde que eu nasci, eu tenho mais do que só alguns hábitos ruins. Piccolo olhava para Baki, Baki olhava para Piccolo e mostrava os punhos para ele. E Piccolo dizia, os dois punhos se estenderam em direção a mim. O significado por trás dele, e se era narrado. O homem pré-histórico imediatamente entendeu. Daqui em diante, ele irá lutar com nada mais do que força. O Baki estava disposto a ir com tudo contra Piccolo sem usar mais truques. E ali os dois começam a luta novamente. A luta era insana. E será dito, eu sou um ganancioso sem solução. A profundeza da minha ganância é instável. Eu vou negar qualquer vitória usando truques nessa etapa. Pode ser imprudente tentar vencer usando nada mais do que força física. E Baki dizia a si mesmo, o resultado, a diferença em força física se tornou evidente em um piscar de olhos. Ou seja, no momento que Baki decidiu, ele foi derrotado. E ali será dito, tão certo como o sol nascer no leste, tão certo como a água correr, isso é trágico. E o Piccolo pegava o braço de Baki. Mesmo que não precisasse, o Piccolo com fúria usou uma técnica, pegando o Baki inconsciente e o arremessando para longe, onde todos olhavam e diziam, Piccolo usou uma técnica. E ali será dito, comparando nossa força no meio da luta, minha opinião sobre a minha própria força caiu. O sentimento de ser derrotado é realmente assustador. O medo dessa sensação vai ser afiada em meus sentimentos. Quando o velho e o novo são colocados um contra o outro, o velho, ou melhor, o homem pré-histórico, é quem será vitorioso. Essa luta, até a morte, chegou em uma conclusão, onde lá estava Baki, derrotado, esmagado, destruído. Não tinha como vencer o Piccolo sem truques ou arte marcial. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, meu amigo. Essa narração foi longa, foi grande, mas sim, porque eu queria trazer até o final da luta, porque para não cortar todo o contexto da parada, não cortar todas as ideias que são apresentadas ali, porque muita gente, inclusive outros canais, né, passa a informação errada, porque pega pela metade, ou alguém viu a luta pela metade, ou não entendeu o contexto. Então aqui você pode ver o contexto e tirar suas próprias interpretações da luta em si. E como vocês podem ver, né, nesse momento a gente tem Baki divagando e pensando muito sobre o fato de que, tipo, mano, não dá pra vencer o Piccolo com força bruta, é impossível. O cara não consegue. Inclusive, né, ele maltratou muito o Piccolo usando técnica. Ele poderia ter vencido o Piccolo sim, ele deveria ter vencido o Piccolo sim. Mas no momento final ele disse que tinha hábitos ruins, né? Ele queria testar a força bruta, da mesma forma que ele fez com o Oliver. Só que aqui a gente tá falando de Piccolo, meu amigo. O cara é gigantesco demais e nem tinha o que fazer, porque ele não conseguiu ativar a Demon Back. Talvez ele ganhasse com a Demon Back, mas a gente não vai saber nunca, né? Até porque a gente sabe muito bem que para ativar a Demon Back, geralmente tem que ter algum gatilho, que ele nem mesmo sabe qual é o gatilho. Inclusive tem algumas explicações para isso mais pra frente, não vamos dar spoiler aqui. O fato é que o Baki sem Demon Back tentou fazer de tudo, e antes que pudesse ativar sua Demon Back, ou se havia como ativar, ele foi apagado pelo Piccolo. Inclusive é bem legal que você vê nos frames, né? Em algumas páginas. O Piccolo começa a lutar valendo só força bruta, Baki apagou em instante. Ele mesmo fala, em instantes eu vi que não dava. A força do cara é insana. E aí ele diz, já é tão certo como o sol nasce do leste, que a força do cara
é giga demais, não tem pra onde ir. E aí a gente acaba vendo que depois o Piccolo até mesmo usa a arte marcial, que não precisava, né? Baki tinha pagado antes mesmo dele usar. E o fato dele usar a arte marcial só uma vez e acabou por destruir Baki, terminar o Baki completamente, isso é que é mais insano. Imagina Piccolo se ele soubesse a arte marcial, cara. E de parabéns, viu? Como é bem construída essa luta e como o Itagaki escreveu bem para explicar como o Baki poderia ter a chance de vencer ali. Por quê? Porque o oponente, o Piccolo, é forte demais, é insano demais. Não dá pra vencer ele na força bruta. Não tem como. Eu acho que só o Yujiro consegue bater de frente com o Piccolo em força bruta, sabe? Então a gente acaba vendo aí toda essa imaginação, esses pensamentos sobre a luta e tal, o Hetsu dando sua opinião, cara, legal pra caramba. E sim, ainda não acabou a saga, porque ainda tem mais coisa, ainda Piccolo ainda vai ter história pra frente, mas vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Valeu, galera!